Hoje nós queremos conversar um pouco sobre sensibilidade espiritual. E nós vamos aprender com o Mestre, né? Nada melhor do que a gente aprender com o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial, né? Jesus é aquele que nos inspira. Há tantos homens da Bíblia, e há tantos homens hoje, no tempo atual. Quando eu digo homem, estou falando, né, do homem e da mulher, do gênero. Nós nos inspiramos, pessoas que carregam, né, em uma vida, uma unção, uma verdade, pessoas aí que têm nos inspirado, né, a ter aí essa sensibilidade espiritual. Mas nós sabemos que quando olhamos para Jesus, então não vamos errar. Quando olhamos para Jesus, nós temos um modelo exato, a medida perfeita, né, de fazermos as coisas é o Senhor Jesus. E o texto que eu quero conversar contigo está em Mateus 28, do 19 a 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nós sabemos que aqui Jesus, Ele nos comissionou, né? Jesus está comissionando aqui os seus discípulos. Jesus está dizendo para eles: olha, agora vocês têm uma missão. Diga missão. Qual era a missão deles? Fazer discípulos, irem e criarem bons relacionamentos, irem falar de Jesus, irem e ministrarem a palavra de Deus às pessoas. Então Jesus, Ele está comissionando seus discípulos, Ele os responsabilizou. E nós também somos responsáveis, fomos responsabilizados pelo Senhor Jesus para fazermos também discípulos. Isso não foi para os apóstolos, é para nós igreja hoje, é para mim e para você, sou eu e você. Então Jesus diz que nós devemos ir e fazermos discípulos. E como nós podemos fazer isso? Através do relacionamento. E o bom de tudo isso é que Jesus disse assim: eu estarei com vocês. Você não está sozinho. Aí você diz: pastor, nós falamos semana passada, mas eu sou tímido. Mas o Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. O Espírito Santo é o Espírito da revelação, é o Espírito da ousadia, é o Espírito da intrepidez, é o Espírito que nos empodera, nos agracia com habilidades que o Senhor dá. Todas as vezes quando olhamos para a Bíblia e nós percebemos que quando o Espírito do Senhor Ele vem sobre uma pessoa no Velho Testamento, esta pessoa, ela se tornava alguém dotada de habilidades para aquela missão, para aquele propósito. Quando o Senhor quis construir o tabernáculo, o Senhor encheu 2 homens de espírito de sabedoria para trabalhar, querido, com os detalhes do tabernáculo, em tecidos, em bordaduras, enfim, trabalhar com ouro, prata, bronze. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre eles e o Senhor os capacitou. Então diga assim: o Espírito Santo, Ele me dá sabedoria, Ele arranca a minha timidez. E deixa eu dizer algo a você: se o Espírito Santo não tirar a sua timidez, querido, você pode aplicar alguns exercícios que vai romper com essa timidez do seu coração, com essa insegurança, com este medo. Seja você mesmo. Quando você é você, você não vai errar. Quando você é você, querido, você vai ser natural. Sabe, muitas vezes nós queremos copiar alguém, nós queremos imitar alguém, nós queremos, querido, nos parecer com alguém. E muitas vezes, diante desse desejo de fazer como o outro, é que nós ficamos inseguros. Por quê? Porque você sai do seu ambiente de ser natural. E nós falamos semana passada: seja você mesmo. É do seu jeito, o Senhor te chamou do seu jeito, do seu jeito. Então nós temos esse chamado, querido, para irmos e ensinarmos pessoas, como disse o Senhor Jesus. Querido, Deus, Ele poderia fazer de outras formas, de outras maneiras, Nós sabemos que o Senhor, Ele poderia alcançar o universo, Ele poderia atrair o coração das pessoas, apenas, querido, um estalar de dedo, uma palavra, um sopro, enviar um anjo. Deus poderia fazer de N maneiras,
Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele escolheu a mim e a você. Ele nos escolheu. Olha o privilégio que nós temos. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para fazermos a missão, para fazermos a boa obra, para podermos ministrar a palavra do Senhor. Então, nós fomos chamados, querido, para termos relacionamentos transformadores com as pessoas, e que você deseje ter este coração, este anseio para ter bons relacionamentos. Então você é o meio pelo qual Deus escolheu para alcançar pessoas. Diga assim: eu sou o meio. É através de você. É por você, por meio de você, que você vai alcançar pessoas. Meu amado, quando você diga sim a Deus, querido, você está abrindo um leque de oportunidades para muitas pessoas. Quando você diz sim a Deus, querido, você está dizendo sim para muitas pessoas ter o acesso ao reino de Deus. Quando eu e minha esposa, nós falamos sim em vir para Içara, querido, isso há 19 anos atrás, meu amado, nós estávamos dizendo sim para a oportunidade de muitas pessoas poder hoje ter o acesso ao reino, através de nossas vidas, da nossa ministração, né, do nosso esforço, do nosso zelo, da nossa dedicação ao Senhor. Então, nós somos um meio que você possa desejar no teu coração, dizer: Senhor, eu quero ser esta pessoa, eu quero fazer parte. Ontem, pastor Andréia também disse algo bem interessante aqui. Meu amado, que quando nós entendemos, quando nós compreendemos, querida, a nossa missão, e nós reconhecemos e nós tomamos posse daquilo pelo qual o Senhor já colocou em nós, meu amado, nada nos segura, nada vai nos limitar. Quando nós entendemos no nosso coração que o Senhor já deu a nós a habilidade, já deu a nós a autoridade, já nos autorizou, querido, a ir e a proclamar o reino com poder e autoridade, meu amado, nós iremos avançar. Assim nós avançamos como igreja. E um lugar como esse que nós estamos hoje, querido, vai chegar um momento que ele não vai ser mais, querido, suficiente para poder acolher as pessoas. Mas o segredo deste crescimento, para que as vidas conheçam a Jesus, é o nosso id, é o seu id. É o seu id, é o seu falar, é o seu proclamar o evangelho, é o seu testemunhar do amor de Deus, é o seu derramar de coração, de cuidado, de interesse para com as pessoas que os farão, como que elas sejam alcançadas. Então, nós precisamos desejar no nosso coração, nós precisamos, querido, olhar e dizer: Deus, eu quero fazer parte. Sensibilidade, então, espiritual, querido. Então, para fazermos discípulos como Jesus, por meio dos nossos relacionamentos, precisamos ser sensíveis. Diga: sensíveis à realidade espiritual das pessoas que estão à nossa volta, assim como foi Jesus, assim como fez o Senhor. Nós temos que ter sensibilidade, ter percepção, olhar e entender, querido, o que as pessoas que estão à minha volta precisam. Qual é a necessidade, qual é a carência? O que eles precisam de mim? Então, o que eles necessitam hoje? Qual é a necessidade deles? Qual é a carência? Jesus tinha essa sensibilidade. Jesus, você vai perceber que Jesus, ele percebia a necessidade de cada pessoa. Ele olhava para a necessidade, querido, particular da pessoa, e Jesus acessava o coração delas. E Jesus se movia em direção das necessidades pessoais. Jesus não olhava para o coletivo como um todo, uma coisa única, não. Se Jesus estivesse, como Ele está hoje, aqui em espírito, mas Jesus estivesse aqui como pessoa, Jesus olharia para nós, sentados aqui como estamos hoje, como vocês estão, e Jesus iria diagnosticar, Jesus iria perceber em cada olhar, em cada expressão, em cada coração, querido, a necessidade. E Jesus iria atentar para a necessidade de cada um. E Jesus ia tocar no âmago de cada coração, de cada necessidade, para sanar. Por quê?
Porque Jesus tinha essa sensibilidade. Eu e você precisamos ter essa sensibilidade. Jesus então ele foi sensível com as pessoas que sofriam também de enfermidades. Em Mateus 20, 34, dizem: Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram, os 2 cegos. Jesus olha, percebe que Jesus sempre estava atento, sempre se compadecendo. Então Jesus foi sensível com pessoas emocionalmente desamparadas e aflitas. Também Jesus olhava, como eu mencionei, Jesus ele tinha este olhar. Jesus foi sensível com pessoas que estavam espiritualmente perdidas. Jesus sabia essa pessoa está perdida. Ele tinha esse olhar. Jesus foi sensível com pessoas que foram socialmente excluídas e marginalizadas. Jesus foi sensível com essas pessoas. Jesus foi sensível também quando se deparou com as necessidades físicas das pessoas. Percebe o olhar de Jesus? Percebe o coração do nosso Deus? Ele é sensível. Ele olha, ele se compadece. Ele olha e diz assim: qual é o seu problema? O meu problema é que eu tenho dificuldade na visão. Jesus diz: vem cá. Jesus olha para o outro e diz: qual é o seu problema? O meu problema é porque eu estou muito triste. Senta aqui, vamos conversar. Jesus olha para o outro: qual é o seu problema? O meu problema é que eu estou endividado. Os meus filhos estão aí para ser levados como escravos, como pagamento. Eu estou falando do Velho Testamento, mas a graça e a misericórdia de Deus, através do profeta, vai até ela e traz uma resposta ao próprio Senhor. Nós olhamos este coração de Deus sensíveis. Chega, olha para Marta e Maria, porque estão tão desesperadas assim, porque meu irmão está à beira da morte. Jesus demora, mas Jesus volta. Quando Jesus chega lá, ela está chorando. Jesus se compadece dela. Jesus diz: qual a sua dor? A minha dor é que não verei mais o meu irmão aqui na terra, mas eu sei que um dia eu verei em glória. Jesus disse: a sua dor é porque você não mais o vê, é porque ele morreu, ele foi embora. Estamos lamentando a despedida dele. Acabamos de sepultar ele há alguns dias. Jesus se compadece. Jesus diz: vem cá. E Jesus vai olhar para o coração dessas irmãs, Marta e Maria. Jesus se compadece. Jesus vai e Jesus vai ministrar. Querido, nós olhamos vários textos da Bíblia. O coração, Jesus está pregando, tem uma mulher lá que há 18 anos anda encurvada, Satanás a maltratando. Jesus se compadece. A mulher que vem ali com a sua filha endemoniada até Jesus, e ela clama: Senhor, a minha filha está endemoniada. Ela não era do povo judeu, mas ela vem até Jesus. Jesus olha e ela diz: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Jesus. Eu sei que eu não sou do teu povo, eu sei que eu não estou no seu caminho, eu não estou na sua rota de propósito. Eu sei que eu não faço parte, Senhor, do alvo de Deus, que o alvo do Senhor em vir aqui é os judeus. Eu sei disso, eu entendo. Mas, Senhor, até eles têm os seus animais, que eles cuidam, os seus cães, que alimentam com as migalhas caídas da mesa. Senhor, me trate, nem que seja como um desses animais, Senhor, uma migalha. E Jesus vai olhar para ela e diz assim: pode ir. Sua filha já está liberta deste demônio. E ela sai dali e vai para casa. Então nós olhamos a sensibilidade do coração de Jesus. Então Jesus disse assim: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Olha só, está lá em Marcos 8:2, outros textos que eu poderia compartilhar com você. Em Marcos 1:41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E os olhos dele se abriram, foram restaurados. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Mestre. O apóstolo Paulo nos chama para exercermos o nosso chamado como Jesus Cristo, seguindo alguns pré-requisitos.
E nós vamos olhar para alguns deles. Em Colossenses 3:2 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É o que Deus quer de nós. Queridos, sem amor, tudo que fazemos é perdido, como o apóstolo escreve aos Coríntios. Se não tiver amor, Coríntios 13, nada adianta. Você pode profetizar, você pode curar, você pode expulsar um demônio, você pode falar em línguas estranhas, você pode falar com grande eloquência, você pode ser o cara. Se não tiver amor, disse Jesus, o apóstolo Paulo, é como um sino que retine sem sentido, fazem barulho sem propósito. É como uma lata que você bate nela, ela faz aquele barulho, mas ela está vazia, um barulho indefinido. Não adianta, sem amor nada adianta. Então que a gente possa amar, querido. Você vira um culto desse sem amor, nada adianta. Você pode vir na oração, querido, sem amor nada adianta. Você pode ler a Bíblia sem amor, nada adianta. Nada adianta. Então por isso que nós precisamos amar. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Você pode ter revelações do céu, você pode ter os seus êxtases espirituais, nada adianta. Se não há amor no coração, querido, não tem sentido. Por isso que Jesus amou. Querido, entenda algo: o amor é a chave para um discípulo verdadeiro, real e profundo. Diga assim: o amor é a chave para um discípulo verdadeiro, real e profundo. Queremos fazer discípulos para Jesus? Então ama. Ame, ame e ame. Querido, não podemos ganhar quem não amamos. Só temos o direito de acessar os ouvidos de uma pessoa quando nós nos conectamos ao seu coração. Deixa eu dizer algo a você, querido, isso aqui eu aprendi há muito tempo. As pessoas não estão interessadas em saber o quanto você sabe, até que elas entendam o quanto você as ama. Ninguém quer saber o quanto você conhece. E muitas vezes o nosso erro é que nós já chegamos num ambiente querendo impressionar, usando uma linguagem bonita, toda enfeitada. As pessoas não querem saber. Ele vai dizer legal, fala bonito, canta bem, o cara toca que é espetacular, prega que é uma maravilha. As pessoas, querido, não se prende a isso. Agora, quando elas olham e ela entende o quanto você as ama, o quanto você as preocupa com elas, o quanto você tem interesse pelo bem-estar dela, aí é diferente. Aí ela diz: agora eu quero começar a interessar, a saber o quanto você conhece, para me ensinar. Mas até então, nós falamos semana passada que você conversa com pessoas, querido, que tem, meu amado, uma eloquência, tem um conhecimento brilhante, pessoas que falam da Bíblia, meu amado, te dá um reio de Bíblia. Mas você olha, é vazio. Não tem nada. Só tem conhecimento. Só tem sabedoria. A Bíblia diz que o conhecimento sem o Espírito, querido, ele mata, ele incha. O Senhor não nos chamou para sermos pessoas inchadas. Querido, o apóstolo João é o único evangelho que narra um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E neste encontro, a sensibilidade de Jesus para com esta mulher muda completamente a sua história. Olha que coisa interessante, é o único evangelho. Por quê? Porque o apóstolo João, ele se intitula o discípulo do amor. Então, é o único evangelho que vai falar deste encontro, dessa sensibilidade de Jesus. E este coração sensível de Jesus acessa o coração desta mulher. E eu quero rapidinho correr aqui em 4 pontos com você. Como Jesus então tem a sensibilidade espiritual,
Vamos ver, então, o primeiro princípio que eu quero trabalhar com você, que você sai daqui levando isso no seu coração: mova-se, diga, mova-se. Diz assim, João 4, de 1 a 3. Os fariseus ouviram falar que Jesus estavam fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria, era-lhe necessário da ótica de Jesus. Entenda isso, seu coração. Era-lhe necessário no alvo, no propósito e na missão de Jesus. Mas não era um caminho de rota natural dos judeus. Quando os judeus queriam ir para um lugar adorar a Deus, querido, eles passavam por outro caminho. Eles passavam por Bereia para ir à Judéia. Então este caminho que Jesus vai, querido, ele é um caminho que ele não era um caminho que era aceito, um caminho que as pessoas gostavam de passar por ali. Depois a gente vai falar um pouquinho porque que os judeus não tinham este trajeto como um caminho principal deles. Eles não passavam por ali. E Jesus era um judeu. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, era ali necessário. Quando Jesus ouve falar dos judeus, dos fariseus que estavam ali, querendo perseguir por causa do que Deus estava fazendo através dele, então Jesus sai. Jesus não fica naquele ambiente, mas Jesus sai, ele se move agora com um propósito. Então agora Jesus, ele olha, Jesus disse, eu preciso ir passar em Samaria, na casa dos samaritanos. Eu preciso ir no poço de Jacó. Eu preciso ir lá conversar com uma mulher, encontrar uma pessoa. Por isso a Bíblia diz, era-lhe necessário. Então Jesus, ele vai. E Jesus então, ele se direciona a uma mulher que está ali, naquele momento, prestes a chegar àquele poço. Então Jesus, ele entende, ele faz este movimento. Querido, entenda algo no teu coração, não ganhamos pessoas permanecendo onde nós estamos. Se Jesus fica lá, essa mulher não seria alcançada. Você tem que se mover, você tem que sair do seu lugar, líder de hub, seu pessoal, sai da sua casa, vai até o seu vizinho, movimenta-te, vai, faça alguma coisa. Igreja de Jesus, nós temos culto no domingo. Se você não pode se movimentar fisicamente, se movimenta nas redes sociais, manda convite. Querido, olha, eu sei lá, pega aí algumas fotos, alguns momentos dos nossos cultos, alguns momentos, querido, de reuniões, de hub, que é um momento especial. Compartilhe com essas pessoas, diga, olha, eu estou me movimentando, agora eu posso ir lá? Então eu vou lá. Deixa eu dizer algo a você, querido, e quando eu vi isso aqui, eu disse, Deus, isso aqui é uma estratégia. A igreja do amor, do pastor Arthur, com a pastora Thalita Pereira, em cada tempo, toda a igreja, a cada tempo, eles adotam um bairro da cidade, e eles vão no supermercado. Cada membro compra tanta X valor que cada um deseja, no coração de chocolate. E eles vão e distribuem para as pessoas, de casa em casa, dizendo, nós vamos te dar um chocolate. Para quê? Queremos te dar um chocolate. Um dia uma mulher queria comprar um chocolate para sua filha, foi no mercado, e chega lá no mercado, não tinha chocolate, e ela falou, tá, mas vocês não têm chocolate nesse mercado, não vende. Um mercado ali próximo, ali na cidade. Eu nunca vi um mercado não ter chocolate. E o cara disse, não, na verdade nós temos muito chocolate. É que semana passada passou um povo aí de uma determinada igreja, a cada tempo eles passam aqui, eles levam todos os chocolates. Eles compram tudo. O cara não sabe o que eles faziam. Sabe? Muitas vezes, querido, deixa o nosso coração. Muitas vezes, querido, esta ação. Deixa eu dizer para você, você pode hoje à noite, eu vou te dar uma oportunidade no final desse culto, o Senhor falou algo no meu coração, para o mercado solidário. Mova-se em prol do mercado solidário. Você vai ficar chocado com o que eu vou falar para você daqui a pouco. Você vai ficar com vergonha, porque eu já estou com vergonha. Mas é uma vergonha santa, é um constrangimento do Espírito. E eu espero que você fique constrangido, porque eu estou constrangido.
que nós falamos tanto de amar, doar, servir, ser generoso, cuidar do próximo. Mas vamos lá, querido. Então, por que Jesus se sabia daquela situação? Porque Jesus, ele não deveria passar por Samaria. Quais seriam algumas razões que Jesus não deveria passar ali, mas ele decide diante da ótica dos judeus? Primeiro, questão étnica. A relação entre os samaritanos e os judeus não eram boas. A cultura, porque os samaritanos eram um povo misturado. Então, Jesus tinha essa razão de dizer, eu não vou passar ali não. Pois o povo de Samaria era um povo de raça mista. Dotados, querido, dotada de uma cultura híbrida. Você percebe esse povo misturado? Esse povo que aos olhos judeus era impuro. A sua cultura, os seus valores eram errados. Não era condizente com os judeus. Segundo, a questão religiosa. Querido, eles tinham um relacionamento, uma prática também religiosa híbrida. Eles não tinham uma cultura, um culto único, um culto a um Deus único. Eles trouxeram consigo, querido, no período que eles estavam na Babilônia, querido, culturas de adorar outros deuses. Então eles têm esta mistura. Então Jesus poderia olhar e dizer assim, primeiro, querido, olha, eu não vou passar lá porque vocês não são um povo único, não um povo puro. Segunda coisa, olha, questão de religião. Os princípios religiosos de vocês não são bons, não são legais. Querido, entenda algo no teu coração. Muitas vezes quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, porque a fé dela não é igual à sua, as crenças dela não são iguais às suas, elas podem olhar para você e dizer assim, não quero conversar com você. A samaritana fez isso com Jesus. Logo vejo que tu é judeu. Os judeus não se dão com a gente. O que você está fazendo aqui? Quem é você? Você não poderia nem estar aqui conversando comigo. Nós não nos damos, não temos amizade, não gostamos de judeus. E vocês não gostam da gente, nós também não gostamos não. Então Jesus tinha essas dificuldades. Também a questão geográfica, como eu já falei para você, querido, não era o caminho predileto, não era o caminho que eles transitavam. E também a questão de horário. Era meio-dia. O horário que as mulheres viriam a um poço para tirar água, querido, era o final da tarde. Quando a gente vai olhar na Bíblia, isso é muito claro. Quando Jacó está chegando ali em Labão, diz assim que no momento que as moças vinham para dar água aos seus rebanhos, fim de tarde. Esse era um horário cultural. Esta mulher provavelmente estava trabalhando, servindo a alguns trabalhadores, por isso ela veio neste horário buscar água. Então o horário também não favorecia. Mas a Bíblia diz que Jesus veio. Então, querido, quando nós olhamos, você viu tudo isso, querido, a questão é que Jesus quis ir para lá. Jesus se movimenta, Jesus disse, eu quero ir lá, eu quero acessar o coração desta mulher, eu quero conversar com esta mulher. Então Jesus, ele entende, ele tem sensibilidade, ele sabia que ele tinha uma mulher que precisaria da sua atenção. Segundo princípio, crie as oportunidades. Em João 4,7 diz assim, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Você conhece a história? Jesus puxa um assunto com ela, Jesus chega lá, senta à beira do poço, e Jesus, ele foi intencional, ele não leva nada, ele não leva balde, ele não leva vasilhame, ele não leva corda, o poço era fundo, então ele fica sentado ali. E de repente, ele vê que aquela mulher vem, e aquela mulher chega, ela vai utilizar de todos os seus instrumentos, ela começa a tirar água, usa o vasilhame, a corda, e Jesus está sentado, e Jesus entra, agora Jesus vai dizer para ela assim, olha, você pode me dar um pouco de água? Ela educadamente, ela não ia dizer que não. Então Jesus, ele vai criar uma oportunidade de relacionamento com essa mulher. Então Jesus está ali neste momento, nesta hora. Então, querido, nós temos que criar oportunidade. E você conhece a história, Jesus começa a conversar, Jesus está ali, eu só tenho sede.
A mulher olha e diz assim: você tem sede, eu tenho um balde e a corda. E tem o poço também. Aí Jesus disse: é legal, você tem tudo isso, eu não tenho nada, mas uma coisa eu tenho sede. Você pode me dar água? Aí a mulher começa a conversar com Jesus, ele cria oportunidade. Querido, mas existem 3 tipos de pessoas, meu amado, que eu quero compartilhar com você. Primeiro tipo de pessoa, aquelas que esperam as oportunidades. Tem aquelas que dizem: pastor, estou esperando uma oportunidade. Só estou esperando. Estou ali esperando, uma hora que essa oportunidade bater a minha porta, aí o negócio vai funcionar. Aí eu vou falar. Estou esperando. Querido, não estou falando de você ter sabedoria, né? Falar na hora certa. Existem alguns casos que você precisa assim, pedir a Deus uma oportunidade, mas você vai se movimentar em oração. Você vai se movimentar em estratégias. Mas você não pode, tem aqueles que esperam. E também tem aqueles que desperdiçam as oportunidades. As mulheres dessa casa tiveram a oportunidade de um ingresso amiga. Quantas mulheres aqui levaram o ingresso amiga? Uau, você aproveitou a oportunidade, né? Você que não levou, desperdiçou uma oportunidade de trazer alguém para que pudesse vir aqui, ser abençoada, conhecer este ambiente, também conhecer este Jesus que você conhece. E tem aquelas que é Jesus, que promove as oportunidades, elas criam as oportunidades. Quem é você? Você é aquela que espera, que desperdiça ou que cria? Com quais desses você se parece? Querida, a fé, ela promove oportunidades onde ninguém vê. Não espere por uma oportunidade, mas promova. Diga assim: não vou esperar, vou promover. Jesus promoveu uma oportunidade. Jesus vai lá no poço. Terceiro, não se distraia. João 4,9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Meu amado, não se distrai na conversa. Ela olhou e disse assim: como você vai pedir água para mim? Se esqueceu que eu sou samaritana? Jesus diz: é verdade. Jesus, eu poderia ficar: nossa, nós somos inimigos. Daqui a pouco ela vai me dar uma paulada, ela vai me xingar. Não. Jesus, ele não desperdiçou a oportunidade. Deixa eu contar algo para você. Eu estava no Giasse, sexta-feira, não, sábado. E de repente eu estava indo, assim, andando. E no movimento, uma senhora na frente parou. E quando parou, eu cheguei com o meu carrinho. Você já imagina, né? Ela olhou, mas na hora, né? Falei: querida, me perdoa. Ela olhou o pezinho dela e foi embora de boa. Eu fiquei ali esperando uma oportunidade, mas de ser xingado, né? Se ela me xingar, Jesus, eu tenho que ficar quietinho. Mas quando ela, se ela fosse olhar para mim, ela já ia ver, eu já estava com um sorriso pronto, né? Não vou perder a oportunidade, né? Então, gente, muitas vezes eu estou no caixa e de repente você percebe que os caixas hoje, eles são muita pressão, né? As pessoas são mal educadas, as pessoas xingam, reclamam, né? Meu amado, e quando eu vejo, eu converso com as pessoas. Eu vejo e digo: olha, né? Tá difícil o dia hoje, né? Tá cansado? A pessoa diz: estou cansado. Eu digo: eu sei que não é fácil, mas daqui a pouco você vai para casa, você vai descansar. Daqui a pouco termina, a pessoa já fica alegre. Querido, pessoas que chegou muitas vezes, já no mercado, já paguei coisas para pessoas que está passando, de repente faltou alguma coisa, a pessoa quer voltar. Eu digo: não, pode passar na minha conta, eu pago. Querido, nós temos que ter esse coração generoso. As pessoas, elas ficam constrangidas, sabe? Porque ninguém espera. Pessoas vêm: posso passar na frente? Passa. Muitas vezes você olha e diz assim: não deveria não, né? Já estou aqui esperando há tempão. Mas não tem problema.
Sabe, Jesus, ele não desperdiçou a oportunidade. Jesus não se distraiu, não se distrai, que ele fica focado nas necessidades da pessoa. Em pouco tempo de conversa, a mulher samaritana reconhece que Jesus era judeu, provavelmente em razão ou das suas vestes ou da maneira da sua fala. Em pouca conversa, ela descobre quem é Jesus. E quando ela descobre, querido, a reação desta mulher, querido, não foi legal. Mas Jesus não deixou isso distrair a sua atenção, ele ficou focado. Como eu falei, querido, em muitos momentos você poderá ver oposições relacionadas ao que você crê. Querido, mas não foque nisso. Não foque. Não foque. Ah, mas a pessoa não crê. Não foca no que ela não crê. Foca no que ela pode acreditar. Mude a conversa. Seja gracioso, seja bondoso. Sabe, nós temos que ter este coração. Jesus, ele não se distrai. Jesus ficou focado. Meu amado, é natural que as pessoas que não professam a nossa fé, a mesma fé que nossa, querido, elas têm uma atitude, querido, muitas vezes que vai nos incomodar. Já vem você, eu ouvindo um testemunho de senhorzinho, né? Ele é da Universal, 96 anos. E ele se converteu com 56 anos, não, 50 e poucos anos, ouvindo o testemunho dele. Hoje ele tem 96, ele contando, né? Que no trabalho dele, ele idosinho, pessoas já jogaram jornal na cara dele, já humilharam ele. Mas é interessante que ele não se distrai. Ele vai para outra casa. Ele vai para outra casa. Ele vai para outra casa. E ele está lá com 96 anos, ele dizendo assim, já estamos quase vencendo. Ele podia dizer, vai para lá. Estou aqui, ó, já com 90 anos, tentando te salvar. Você não quer nada, vai para o inferno. Verdade. Sei que Rio já falou isso, né? Se perde, vai lá queimar. Ele poderia falar, não é verdade? Porque 96 anos, um senhorzinho já idoso, ele poderia dizer assim, eu vou para casa. Jesus está vendo a humilhação. Mas não, ele não se distrai, diz, não, você não quer, vou lá para falar para outro. Então que ele não se distrai, diga assim, eu não preciso, diga assim, eu não vou me distrair. Querida, a postura de Jesus, então, impacta aquela mulher. Jesus não deixa que o que ela fala, o que ela traz sobre Jesus, distraia o foco de Jesus. O louvor já pode subir. Quarto e último, foque no Espírito. Jesus lhes respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Percebe, querido, que aqui Jesus ele conduz a conversa para um novo rumo. Agora Jesus, querido, o foco dele agora é no que é espiritual. Agora ele vai direcionar. Ele vai olhar e dizer, mulher, eu pedi água para você, a água que vai saciar a minha sede natural. Mas se você pedisse para mim, ou se você pedir para mim água, eu te darei uma água viva. Uau! A mulher olha e diz, mas o Senhor não tem com que tirar a água. E agora Jesus entra em outro assunto, que ela conhecia muito bem, o espiritual. Como o Senhor pode me dar água? Aí Jesus vai dizer, vocês, samaritanos, adoram a Deus neste poço. E vem a hora, e já é chegada esta hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade, não nesse poço não, neste monte, Jesus disse. Então agora Jesus vai direcionar, Jesus diz, vocês adoram a Deus ali, e vocês dizem que ali está certo, mas hoje Deus manda dizer que a adoração é espiritual, não é mais de um lugar, não é mais de um local, é no relacionamento. Ela começou a olhar para Jesus, ela começa a ficar confusa. Mas aquilo que Jesus traz começa a envolver o coração daquela mulher. Querido, nós precisamos, meu amado, também levar as pessoas, querido, sobre esta profundidade do aspecto espiritual. Nós precisamos direcionar a conversa, não é a pessoa direcionar. Até que ela conduziu, agora Jesus dá norte para ela. Agora Jesus vai lá e diga assim, você tem sede, então eu posso saciar a sua sede. Mas como? Aí Jesus vai dizer para ela assim, quantos casamentos você já teve? 5, né? Aí ela olha para Jesus, né, e diz assim, vejo
que és profeta, hein? E Jesus vai começar então agora direcionar o coração desta mulher. Querido, foque no espírito, naquilo que é espiritual. Querido, o que antes parecia ser algo casual, passa agora a levantar outras questões na mente daquela mulher. Até que aquela mulher olha e diz, um bate-papo normal. E você vai lá no seu vizinho, o cara acha que você está lá, um bate-papo normal. E de repente ele entra ali numa situação, olha, eu estou com um problema, meu filho, não sei o que faço. Uau, a oportunidade aí, ó. Olha o momento de você fazer uma condução. Olha o momento de você fazer um movimento espiritual, focando no espírito. Meu amado, é assim a vida. Agora, aquilo que parecia casual para aquela mulher, agora se tornou algo interessante. Agora ela percebe que aqui há uma condução, há um propósito. E Jesus vai falar do dom de Deus. Jesus vai falar da graça, do favor de Deus para com aquele povo. Querido, em João 4, 16 a 19 diz assim, ele lhes disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que és profeta. Querido, a resposta da mulher samaritana foi tanto, talvez uma desculpa, quanto a uma confissão verdadeira. Talvez ela olha e diz, eu sei que você é profeta, está falando da minha vida, mas ela faz uma confissão verdadeira. E Jesus entende isso. Jesus observa isso. E Jesus aplica. Jesus olhou de uma conversa, talvez, com uma pessoa, querido, está ali um bate-papo informal, e ela vai falar alguma coisa, você tem que discernir, dizer assim, isso aqui é espiritual. E a partir daqui eu faço uma construção de uma conversa que leva esta pessoa a um encontro com Deus. Querida, a nossa sensibilidade não pode ser em desconsiderar a realidade, mas em demonstrar compaixão e amor diante dela. Jesus Cristo confirma a verdade das suas palavras, mas revela algo mais profundo sobre a sua vida, quando ele diz assim, você tem 5 maridos, o que você tem não é seu, vai lá e chama o seu marido. Ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho. Quando uma pessoa, querido, ela se sente amada, mesmo diante de toda a sua realidade, ela passa a se tornar uma pessoa contagiante. Diante de tudo isso, ela tem todo o seu problema, ela não mudou o seu problema, ela continua ali com esses relacionamentos mal feitos, com esse relacionamento atual, mas quando Jesus fala sobre a sua realidade, ela consegue influenciar a cidade, ela consegue contagiar o ambiente, você percebe? Mas diz, pastor, mas ela mandou o marido embora? Não. Pastor, ela deixou de ser mulher de 5 maridos? Não. Pastor, ela deixou de talvez ser aquela mulher difamada? Não. Até aqui não. Mas o que mudou? A alegria dela. Querido, desta mulher que outrora, talvez seria uma mulher, querido, que estava à busca de realização, alegria, felicidade, com o encontro com Jesus, uma experiência com Jesus, ela sai tão contagiada, ela sai tão alegre, querido, que ela movimenta a cidade. Ela movimenta os samaritanos para vir conhecer a Jesus. A cidade passou a saber quem era Jesus através dela, a desejar conhecer a Jesus através dela. Por quê? Porque quando nós levamos uma pessoa a essa experiência, a se envolver, querido, com Jesus, a saber quem é o Senhor, quando a presença entra, a alegria é tão poderosa, querido, que não vai ficar com ela. Ela vai contagiar as pessoas à sua volta. Então por isso, querido, você tem uma palavra, você tem uma mensagem, que quando você acessar o coração da pessoa, vai contagiar de tal maneira, querido, que mesmo ela vivendo no mesmo ambiente que ela está, no mesmo lugar que ela está, ela vai, querido, brilhar, ela vai celebrar, ela vai se alegrar. Por quê? Porque a mensagem da cruz gera vida. Querido, como que você está aí sobre os seus relacionamentos? Como estão os teus olhos para aqueles que precisam conhecer a Jesus? Como está o teu coração para buscar aqueles que necessitam ter um encontro com o Senhor Jesus? Nós, igreja, nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade.
Meu amado, e a forma de nós gerarmos discípulos para Jesus, querido, é nós temos bons relacionamentos com as pessoas. As pessoas olhar para você e dizer assim: eu gosto de ir na casa daquele casal, daquela família, porque eles são alegres, eles são bons, eles são educados, eles são pessoas positivas, para frente, empolgante, querem ir lá. Ou ele pode dizer assim: não vou lá não, muito chato. Não, querido, nós somos o povo mais feliz dessa terra. O povo mais feliz dessa terra. As pessoas têm que ter prazer em sentar conosco. As pessoas têm que ter prazer em conversar conosco. As pessoas têm que ter prazer em ir à nossa casa. As pessoas têm que ter prazer a ir numa reunião onde você está. Ela tem que olhar e dizer assim: olha, eu vou lá naquela reunião, porque lá está o Cláudio com a Mariana, eu quero estar com eles, os caras são gente boa. Olha, eu quero ir lá naquela casa, naquela reunião, naquele hub, porque lá está o Joacir com a Leninha. Cara, eles são positivos, são pessoas alegres. Olha, eu quero ir lá na casa do Renato com a Mara, porque ele teve um encontro com Jesus, ele é feliz, e hoje ele fala de coisas boas. Sabe, querido, deixa o coração. É nós, saímos de onde nós estamos, querido. Jesus, ele se movimentou. Jesus, ele foi ao encontro das pessoas. Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho, querido, sobre esses pontos, né? Como está, querido, o seu coração? Como está, né, a sua vida? Como está o desejo, né, do seu coração em se movimentar, em criar oportunidade, em ir até as pessoas, em falar de Jesus? Ou você tem caminhado sozinho, não tem falado nada? Ah, pastor, se as pessoas querem, eles vêm, só estou orando. Não, querido, Jesus criou oportunidade. Jesus se movimentou. Jesus disse assim: eu vou criar oportunidades. Eu posso ir lá, eu vou conduzir essa conversa, eu vou criar relacionamento. Feche os teus olhos, fale com o Senhor, querido. Eu gostaria que você pudesse pensar em uma pessoa que esta semana você vai ao encontro dela, seja para tomar um café, seja para uma visita, ou convidar ela para ir à sua casa. Mas pense em alguém que você possa se movimentar como fez Jesus. Jesus sai de onde ele está. Jesus se movimenta estrategicamente. Ele sabia que ele tinha uma mulher, então ele vai criar essa oportunidade. Então, querido, qual oportunidade você pode criar? Mas não se distraia como fez Jesus, fica focado. Não deixe que as coisas, querido, não deixe, querido, que a conversa, não deixe, querido, que seus pensamentos, não deixe, meu amado, que o que as pessoas falam venha distrair você. Foque no que é espiritual. Olha naquilo que Deus pode estar fazendo através de você no coração daquela pessoa. Diga: Senhor, eu quero alcançar esta pessoa, eu vou trazer ele na minha casa, não vou falar nada para ele, vou deixar ele ver Jesus em nós, vou deixar ele ver Jesus no nosso coração, na atmosfera do nosso lar. Essa pessoa, ela vai querer estar conosco novamente. Foca. Fala com Jesus. Responda, querido, esta palavra. Esta mulher, ela vai responder a Jesus, ela vai dar uma resposta mediante o que Jesus fala para ela. Ela reconhece, sabe, quando você falar de Jesus, quando você amar as pessoas, quando você se preocupar com elas, quando você tiver interesse pela vida delas, vou dizer algo a você, querido, meu amado, elas vão reconhecer quem é Jesus, elas vão perceber que existe um Deus que as ama, que existe algo ali que pode ser derramado sobre as suas vidas. Fale com Deus, fala com o Senhor, diga: Deus, eu fui chamado, eu fui comissionado, eu quero fazer discípulos para o reino, eu quero fazer discípulos para o Senhor. Eu vou falar, as pessoas saberão quem eu sou, quem é o Senhor na minha vida. Fale com Deus.